um tema muito importante que é a saúde no Paraná. E o nosso convidado é o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, que vai trazer uma visão de como é que está hoje o Estado, os problemas já enfrentados. Ele pegou fases muito difíceis, por exemplo, da Covid. Ele próprio foi também internado pela Covid, então conhece de todos os pontos esse problema. Vamos começar a conversa com João Azevedo. Obrigado, Vili. Obrigado, secretário, pela presença aqui na Band. Hoje tivemos o dia D da vacinação em todo o estado. Dá para fazer uma avaliação de como está a vacinação? A população está aceitando ou ainda está com aquela questão de que o meu filho não se vacina? Todos têm que se vacinar. Todos têm que se vacinar. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de falar com vocês aqui na Band, a você, José Ville, João Azevedo. Eu quero dizer que o dia de hoje foi um dia importantíssimo. Estamos trabalhando há alguns dias já no fortalecimento desse dia D. A nossa campanha começou dia 1º de abril, mas ela não é só da gripe, influenza. Também foi aberta para a revisão das carteirinhas e cadernetas de vacinação e também uma revisão de todo o processo vacinal. Nós temos diversas vacinas ofertadas que precisam continuar sendo ofertadas, até porque todo ano renova o estoque de pessoas que têm que ser vacinadas. Então nós temos que continuar vacinando. Mas hoje, com os números prévios aí do dia de hoje, nós devemos bater aí 1.300.000 doses aplicadas nos grupos prioritários. Então daqui a alguns dias vamos reavaliar a necessidade de abrir para outros grupos que não os prioritários. Porém, eu insisto e volto aqui, reitero, que temos vacinas à disposição. O Ministério da Saúde já mandou praticamente 4 milhões de doses para o Paraná. São doses que estão à disposição, seja no nosso estoque aqui em Curitiba, no CEMEPAR, seja nas regionais de saúde ou nos municípios. E eu quero pedir para a população que possa nos ajudar nesse momento. Aqueles que não tomaram a vacina ainda, que possam tomar, principalmente pessoas com mais de 60 anos de idade, crianças, e aí depende da mãe e do pai, de 6 meses até 6 anos de idade incompletos, profissionais de saúde, gestantes e aquelas senhoras puérperas que te deram à luz até 45 dias. A vacina está à disposição, gratuita, nas 1.850 salas de vacina de todo o estado do Paraná. Para um alerta à população, quais são hoje as mais preocupantes doenças no nosso estado? Eu vejo que nós temos doenças que são visíveis. Nós temos doenças infecto-parasitárias, que elas têm um percentual que já foi maior, hoje é bem menor, elas ainda acontecem. Os vírus que ficam circulando depois da pandemia, nós temos praticamente esse mundo dos vírus está de cabeça para baixo. Você não tinha dengue no meio do ano, no inverno. Hoje nós temos dengue chegando no inverno. E essa circulação de vírus, que antes se resumia aos períodos mais frios, mas nós temos circulação de vírus respiratório já no período mais quente do ano. Então tem mudança climática, tem o pós-pandemia do Covid, tem uma série de fatores que vão influenciando. Essas doenças são importantes. Agora, não dá para deixar de fora outras causas, como, por exemplo, doenças isquêmicas, e aí inclui doenças coronarianas, do infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. E existe uma outra doença, Vili, que é uma doença que não está escrito lá como doença, que é a epidemia dos acidentes de trânsito. Isso nos ocupa muitos leitos de urgência e emergência, nos ocupa os leitos, eu diria, os mais estratégicos das salas de urgência e emergência do estado, dos hospitais, e com muita necessidade de mão de obra para atender esses politraumas. E isso não diminui. Apesar das campanhas, estamos no Maio Amarelo, mas isso não diminui como deveria diminuir. No meio da pandemia do Covid, nós precisávamos de todos os leitos, inclusive os de UTI. Chegamos a restringir até a circulação de veículos depois de determinada hora. Isso tivemos lá uma queda da utilização de leitos. Mas como é que você vai restringir o ir e vir? Então não se trata disso. Se trata de conscientizar, de falar e de ganhar a opinião pública nesse assunto. A gente fala muito de prevenção, temos que nos prevenir. Tem a dengue, que é o que mais se fala hoje, mas a Covid está aí também, né? A Covid tem matado mais do que a dengue, pelo menos os números mostram isso em 2025.
2025 nós tivemos 40 óbitos por dengue no Paraná. E Covid causaram o óbito de 70 paranaenses. Nenhuma morte ela chama atenção como redução. Nós precisamos, claro, que nós não tivéssemos as doenças. E como evitar as doenças? Não tem mosquito da dengue, não tem Aedes aegypti, não vai ter transmissão de dengue. Obviamente que não vai ter o óbito. Agora, se nós continuarmos deixando a proliferação acontecer, ela vai continuar, porque o ovo do mosquito, ele é viável até por 400 dias. Então, ele tem lá, está molhado, ele está lá colocado, secou aquele recipiente que ele está, ele fica fixado, viável por 400 dias. Se molhar de novo aquele recipiente, vai eclodir a larva e dentro de alguns dias teremos o mosquito. Então é algo que é insano até para combater, mas 85% dos focos do Aedes aegypti estão dentro do quintal, do domicílio da casa das pessoas. Mas então é fácil de resolver? Não é fácil. Às vezes a gente está falando no rádio, na TV, falamos de manhã, o cidadão saiu para trabalhar antes de amanhecer, vai voltar para casa depois que anoiteceu. Essas pessoas têm a sua vida, não é fácil. Então, dengue é uma doença que se combate de maneira solidária, de maneira comunitária, nunca sozinho. E o Covid é um vírus respiratório, está circulando, como circula a influenza A, a influenza B, tem vacina para isso. Se a gente tomar a vacina corretamente, não vai ter o número de óbitos que nós temos acusado esse ano, já são 70. E eu quero dizer, quem são os paranaenses que perderam a vida para o Covid? São aqueles que não se vacinaram, que são poucos, uma quantidade menor, ou que tomaram esquemas incompletos de vacinação. 1 dose, 2 doses, ao longo de 3 ou 4 anos. Então, os casos estão aí, a gente tem que se cuidar. A Secretaria de Estado da Saúde, Secretarias Municipais de Saúde e o próprio Ministério fazem a sua parte, mas precisa de conscientização, precisa de opinião pública. Por isso, necessidade de falar aqui na Band, aqui é credibilidade pura falando com todo mundo. O que atrapalha mais esse trabalho que é em todo o estado do Paraná para tentar segurar essas doenças? Entra em grande parte a descrença, o boato, o que é que atrapalha mais? Eu vejo que nós falamos de dengue há pelo menos 35 anos, não é algo novo. Tivemos esse período da pandemia do Covid-19, foi muito duro, mas gripe, nós estamos agora na 26ª campanha nacional de vacinação. No início, a campanha era só para as pessoas com mais de 60 anos de idade. Agora não, tem vários grupos prioritários, ampliou bem a base. Nós vamos ter 4.800.000 doses aqui no Paraná, distribuídas para nós. Ou seja, quase metade da população com dose à disposição. É importante que nós possamos continuar pensando no processo saúde e doença, principalmente da ótica da prevenção, do que da ótica curativa. Caso contrário, nós vamos ter um acúmulo de medicina curativa em detrimento da prevenção. Nós precisamos voltar a ter um processo de trabalho nas unidades básicas de saúde de todo o Paraná, que são 2.200, mais atrativo e que possa ser mais resolutivo. Esse trabalho está sendo feito. Nós temos que reciclar o trabalho dos agentes comunitários de saúde, temos que continuar investindo em exames laboratoriais, exames de imagem e também atingindo não apenas o atendimento hospitalar da urgência e emergência, mas também dando conta do recado de diminuir a espera dos paranaenses nas filas de espera de cirurgias eletivas. Então, são responsabilidades que se colocam todos os dias e tem um mantra que a gente sempre fala: saúde não tem missão cumprida, saúde tem missão sendo cumprida. Então, não fecha. Todos os dias nós vamos ter casos novos, todos os dias nós vamos ter que vacinar as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês, a vacina do HPV, o papiloma vírus humano. Essa vacina de 14 a 16 anos. As meninas e os meninos. No Paraná é o estado que mais vacinou as meninas em primeira dose, são 2 doses. Os meninos nós temos números que não são tão iguais. Então, esse ano nós temos 150, 140 mil crianças em cada ano. Se são 2 anos de vacina, 280 mil
crianças que teriam que ser vacinadas. Ano que vem, saem 140, entram mais 140 das que tinham 13, que vão ser 14 anos. Temos que vaciná-las também. Então, todo ano vai se renovando epidemiologicamente, estatisticamente, os estoques de pessoas que precisam ser vacinados, que precisam ser submetidos a exames corriqueiros nos postos de saúde. Mulheres, por exemplo, em idade fértil, fazer a coleta do preventivo de câncer de colo de útero, as mamografias. Então, nós temos políticas públicas instaladas e precisamos fazer rodar, que a população esteja coberta por esses serviços. O Paraná lançou alguns anos atrás o programa Opera Paraná. Como é que está esse projeto? É um sucesso. Nós fomos muito cobrados assim no início pelo governador Ratinho Júnior. Nós montamos com a nossa equipe um grande projeto. Esse projeto já conseguiu colocar, agora com a terceira etapa, R$1 bilhão nessa política pública. O Paraná é hoje o estado que mais faz cirurgias eletivas no país em relação à sua população, em relação per capita. Nós temos diminuído muito as esperas e agora entramos na terceira fase do programa e com essa situação do caixa do governo, que o governador dedicou recursos para isso, nós estamos conseguindo pagar uma tabela diferenciada. A tabela do SUS é muito defasada. Aqui no Paraná, nas cirurgias e procedimentos eletivos, nós pagamos a tabela do SUS integral, 100%, e mais 150%. Então, uma estratégia equilibrada. Existem estados pagando 4, 5, 10 tabelas, como é o caso do Distrito Federal, e nós, com esses valores, estamos dando conta do recado e atraindo os hospitais para serem nossos parceiros. Tem ideia de quantas cirurgias são feitas por dia? Nós estamos fazendo, eram 1.500, já estamos chegando a 2.000 cirurgias por dia, em média, uma média de 24 horas. Não são todos os hospitais que operam final de semana, domingo, mas nós estamos fazendo aí, em média 83 cirurgias por hora no Paraná. Cirurgias eletivas, quais são? Cirurgia de varizes, de hernia inguinal, de retirada da vesícula para quem tem pedra, cirurgias de garganta das crianças e por aí vai. Cirurgias ortopédicas, de partes moles, tendões, ligamentos, até cirurgias de colocação de prótese de quadril, prótese de joelho. Estamos trabalhando bastante, as equipes estão trabalhando muito e um trabalho que não é feito pela Secretaria de Estado da Saúde nem pelas secretarias municipais. Cabe a nós organizarmos a política e organizarmos a fila. Quem vai operar são as equipes dos hospitais. Secretário, para entender a mudança com o tempo, pela sua origem no norte do Paraná, Pucarana, certamente acompanhou tudo isso já. Já são 30 anos de medicina? 31 agora, dia 30 de junho. Tá marcando. Vou completar agora uma formatura, 31 anos. E aí vem uma lembrança, todo mundo no interior que tinha um problema tinha que vir para a capital. As pessoas não tinham recursos, davam um jeito, pedia lá para um político, conseguia uma passagem. Aqui era difícil porque tinha que achar uma pensãozinha para a pessoa ficar ali com a família enquanto o outro é atendido. Mudou muito de lá para cá? As pessoas têm hoje mais facilidade ou atendimento regional quando há necessidade? A regionalização da saúde é um dos pilares da construção do SUS. E esse pilar ficou um pouco esquecido no Brasil inteiro, não apenas no Paraná. Nós fizemos investimentos considerados nessa questão da regionalização. Então, ao longo desses 6 anos e meio, 6 anos e 3, 4 meses, Vílio, nós já tivemos aí investimentos de mais de R$1 bilhão e 200 milhões de reais entre equipamentos e obras novas, alas inteiras, reformas completas dos hospitais filantrópicos paranaenses. Então, são hospitais que receberam, por exemplo, arco cirúrgico para cirurgias ortopédicas mais elaboradas, são hospitais que receberam microscópios para neurocirurgia, aparelhos de endoscopia, de colonoscopia. Nós estamos investindo para que os hospitais possam nos ajudar a atender os paranaenses. Por outro lado, tem um outro valor já investido também nos hospitais públicos, que beira aí 800 milhões de reais. Então, são investimentos considerados grandes e que nós temos feito regionalizados.
Quando nós estamos falando de hospitais que estão sendo construídos ao largo da região metropolitana de Curitiba, nós estamos fortalecendo de forma satélite hospitais que vão atender muitos pacientes da região e que vão melhorar o acesso em Curitiba. Então, por exemplo, o Hospital de Rio Branco do Sul já existia, está sendo reformado completamente e ampliado. Vai dobrar de tamanho. A hora que abrir vai nos ajudar com partos, com cirurgias eletivas. Hospital Geral de Colombo, uma grande estrutura pensada para os próximos 20 anos, quando tiver completamente utilizado, 140 leitos. Nós temos aqui as obras do Hospital de Pinhais, que é uma parceria público-privada, o Estado também entrou, um hospital que vai ter mais de 100 leitos, leitos de unidade de terapia intensiva. O Hospital de São José dos Pinhais talvez seja a joia da coroa dessas novas obras. É um hospital de maternidade para mais de 300 leitos. Então, todos esses hospitais não existiam desse tamanho. O Hospital de Fazenda Rio Grande já existia, foi reformado, ampliado. Então, nós estamos agindo de forma ostensiva na região metropolitana e em Curitiba e também em todas as regiões do Paraná. Então, são obras de maternidades de baixo risco para atender municípios de médio porte. São mais de 60 prédios de pronto atendimento municipal, algo similar à unidade de pronto atendimento do Ministério da Saúde. Nós criamos aí a política das unidades mistas de saúde, que ela é metade unidade básica de saúde, metade sala de emergência e leitos de estabilização para os municípios muito pequenos que não tinham esse serviço. Então, estamos para inaugurar o primeiro lá em Ivaté, próximo de Umuarama. Tem uma outra obra concorrendo que é a de 4 Pontes, próximo de Toledo. Então, nós temos obras por todo o Paraná, investimentos importantes que estão acontecendo e que vão, eu acho, o legado do governo Ratinho Júnior é esse legado da regionalização da saúde, é o legado das cirurgias eletivas, uma vacinação muito competente e um Paraná que olha para o futuro. É o maior captador de órgãos do país e é segundo ou terceiro lugar em realização de cirurgias, porque daí depende de equipe. Nós temos aí a maior média de realização de consultas de pré-natal por gestante no país. O Paraná é isso, o Paraná é um estado pujante também na área da saúde. Nós temos um intervalo, estamos conversando aqui com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, falando sobre esse momento de mobilização para cuidar da saúde, para divulgar mais as vacinações. Já voltamos. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, é o nosso convidado hoje. Estamos aqui falando sobre o momento da saúde no nosso estado, o que é que tem para ser resolvido ainda, como é que estão andando os projetos que são levados pelo governo nesta área. João Azevedo. Beto, o Paraná é um dos estados brasileiros que mais realiza transplante de órgãos. Sim. Curitiba é referência, mas tem hospitais no interior do estado, por exemplo, como a Policlínica de Pato Branco, que é uma referência também que recebe muitos pacientes do Brasil inteiro. Como que está esse projeto hoje? Como que está essa situação dos transplantes no estado? O Paraná é destacadamente o estado que mais capta órgãos. Nós temos uma taxa de recusa familiar, porque esses órgãos são captados em momentos muito difíceis, quando esses pacientes estão em leitos de UTI, evoluindo ou já evoluídos para a morte cerebral. Então, é um momento muito duro para as famílias. Nós temos uma capacitação e um treinamento contínuo das equipes, das organizações de procura de órgãos que nós temos no Paraná, que são 4, a Central de Transplantes aqui de Curitiba, e os hospitais que fazem isso, todos eles têm alguém de referência. A nossa taxa de recusa familiar é de 28%, é a menor do país. Isso faz com que o Paraná seja o estado que mais capta órgãos. Então dá para registrar de saída que o Paraná é o estado mais solidário desse país. No que tange a realização dos transplantes, aí é uma rede nacional. Então, como nós temos uma equipe que está colocada, dedicada a isso, ela faz muito em fígado, faz muito de transplante renal, de transplante de córneas e outros transplantes cardíacos também. Mas é segundo, é terceiro lugar entre os estados todos, porque nós temos São Paulo, temos Rio, temos Minas, que tem muita gente
trabalhando nisso. Agora, o Paraná dá demonstração de solidariedade quando ele consegue captar e consegue abordar a família. E as famílias que acabam fazendo esse ato de doação, aceitando, dando o aceite, elas também acabam se sentindo mais confortadas naquele momento mais duro. Então, dá para falar que o Paraná é um estado que faz o dever de casa e que leva a sério este assunto. Como levamos a sério outras pontas da saúde pública. Quando a gente está fazendo em torno de 450, 500 obras de unidades básicas de saúde novas no Paraná. Nós temos 2.200 unidades básicas de saúde. Nós estamos fazendo 550 novas obras. Então, num mandato de 6 anos, praticamente mexemos em 25% a 30% das unidades básicas de saúde existentes no Paraná, sem falar em reformas e ampliações. E isso se transforma em ações de saúde lá na ponta. Uma casa nova, projeto padrão, está preparado para atender o cidadão quando ele procura a unidade básica de saúde. Mas eu insisto, temos que voltar a fazer esse trabalho de capacidade, de capacitação, sempre para que as pessoas possam abordar essas unidades básicas de saúde e conseguirem ter a resolutividade que elas buscam. Próxima fronteira é agora a inauguração, dentro de mais um ano, de 12, 13, 14 ambulatórios médicos de especialidades em várias regiões do Paraná. Aqui na região metropolitana, um em São José dos Pinhais, uma obra de 25 milhões, outro em Almirante Tamandaré, uma obra de 27 milhões de reais. São dedicação às especialidades médicas e multiprofissionais de saúde. Então, nós estamos trabalhando, vamos vencendo etapas, vencendo barreiras, com projetos padrão, para atender os paranaenses nas diversas regiões. Para chegar a todos os paranaenses, a utilização da comunicação. Como é que o governo vê isso para orientar as pessoas antes que elas venham com as doenças já adquiridas? Nós temos feito um debate diário com a imprensa paranaense, tem nos ajudado muito. Foi fundamental no Covid, de lá para cá a relação continua direta. Temos trabalhado algumas campanhas publicitárias, principalmente nessas questões de arboviroses, de vacinação, mas agora, claro, nós vamos precisar continuar combatendo as fake news. Se combate fake news, notícias falsas, através de órgãos de imprensa de credibilidade. Então, uma porta que se abre, um microfone que se liga, é a oportunidade da gente falar e levar a nossa mensagem. E aí tem um ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que falar. Falar e falar. O Paraná tem casos de falta de medicamentos? Pontualmente, e aqui ou ali, existe hoje, por exemplo, uma escassez de insulina. A oferta de insulina está diminuída. Então, tanto é que o Brasil está investindo no complexo de saúde, complexo industrial de saúde, para ter novamente a fabricação do insumo farmacêutico ativo aqui no país e facilitar a fabricação de insulina. Faltou insulina do Ministério da Saúde, a gente faz compras emergenciais e tenta ajudar o Ministério a articular a entrega, até porque essa entrega é feita nas nossas farmácias do Estado e nas farmácias municipais. Isso acontece pontualmente aqui ou ali, num ou outro medicamento excepcional. Agora, esse também é um dos pontos de inflexão que nós temos que fazer. Vocês vejam só, 90% ou mais dos medicamentos que nós temos na farmácia da esquina tem um insumo farmacêutico ativo da China ou da Índia. Então é mais barato trazer o insumo farmacêutico de fora do que fazer com que ele aconteça no Brasil. Esse contexto, eu diria, draconiano de impostos, ele acaba com o complexo industrial da saúde. Então, temos que combater isso de alguma forma, conversar. Levei esse assunto para Brasília quando estava no mandato de deputado federal. É um trabalho que tem que continuar sendo feito e a gente tem acompanhado alguns projetos que a gente deixou lá nessa área também. Secretário, vamos fechar dando só uma palavra aqui mais rápida sobre a política. O seu nome tem sido muito citado, como outros dentro do governo, como possíveis indicados pelo governo do Estado para concorrer ao governo na próxima eleição. Da sua parte, como é que isso é visto? Em primeiro lugar, agradecer as pessoas que lembraram, né? Mas dizer que é importante sempre a gente saber o contexto de tudo isso, Vili. Sou de Apucarana, sou do interior.
moro em Curitiba, me sinto curitibano, estou completamente instalado aqui, mas eu insisto em dizer o seguinte, esse governo tem um comando, que é o comando do governador Ratinho Júnior. É um tempo alvissareiro de realizações, de transformações, de enfrentamentos, de assuntos que estavam dilemas aí há de muito tempo. Então, como o comandante é o governador Ratinho Júnior, está na mão dele a minha lealdade. Ele sabe que pode contar comigo para qualquer esforço concentrado. Se tiver que disputar outro tipo de cargo, estou à disposição, mas me preparo para a reeleição de deputado federal no momento correto. Nesse momento, é saúde do Paraná 24 horas. João? Para nós fecharmos, algum recado para o nosso público, aquele que precisa se vacinar, aquele que precisa correr atrás de alguma situação da saúde no Paraná, que recado que o senhor deixaria? Temos um minuto só para se orientar. Muito claro que saúde é fundamental, vacina é fundamental. Hoje demos o exemplo, vacinação em todo o Paraná. Então, quero pedir aos paranaenses, vamos tomar as vacinas, não tenham medo. Vacina de hoje é muito melhor fabricada do que há 30, 40, 50 anos. Nós precisamos da nossa população imunizada. Quem tomar vacina agora, antes do inverno, por exemplo, contra a gripe, vai estar imunizado quando chegar a temperatura mais fria. Então, quero pedir a todos que possam acompanhar essa orientação. Muito obrigado, secretário, pela participação aqui na TV Band. Satisfação estar aqui com você, José Vire, com o João Azevedo. Deus abençoe a nossa emissora. Muito obrigado. Obrigado a você que ficou aqui acompanhando a nossa entrevista de hoje com o secretário Beto Preto. Muito obrigado.